de tratamento que tem como função principal, objetivo maior, o nosso melhoramento contínuo, nosso melhoramento moral. A gente sempre aprende que tudo depende da gente. Essa semana tive a oportunidade de ler algumas coisas sobre Jesus. É muito gratificante. Ler sobre Jesus, estar com Jesus já é bom. Imagina você ler alguma coisa sobre ele. E, como eu disse, né, essa semana tive a oportunidade de estar lendo alguma coisa sobre Jesus, do livro Viver com Jesus, de Valdo Pereira Franco, pelo Espírito Amélia Rodrigues. Muito interessante. Quem puder ler esse livro, fala muito da vida de Jesus através dos apóstolos. E da passagem do cego de Jericó. A cura do cego de Jericó, ela só foi possível porque Bartimeu, que era o seu nome, apesar da sua dificuldade, ele não ficou parado, não ficou em casa. E ficou sabendo que naquele momento Jesus ia passar lá por Jericó, e todo mundo ficou eufórico, ficou feliz, porque ele ia passar, e as pessoas não entendiam por que tanta alegria e tanta euforia, mas era a passagem de Jesus por lá, né? Então ele não ficou em casa parado, ele foi atrás do mestre, foi ter com o mestre. Se ele ficasse em casa parado, ele não ia obter a cura, mas ele foi ao encontro, enfrentou todas as dificuldades e lá pôde ser curado por Jesus, tá? Então fica aí esse ensinamento para a gente, que a gente não fique parado e vá atrás dos nossos objetivos. E uma vez falando em tratamento espiritual, da outra maneira, quando nós estamos doentes, nós não vamos ao médico. Se a gente ficar parado em casa, a gente não vai ser curado, não vai cair do céu, de maneira alguma. A única coisa que cai do céu é o que está acontecendo agora, é chuva. Fora isso, nada vai acontecer. E tem uma frase muito interessante, que fala assim: a luz dos nossos olhos é concessão divina para acender a luz do coração. Só há uma maneira de expulsar as trevas, acendendo a nossa luz. Essas frases, elas foram tiradas de uma palestra muito interessante também, que eu assisti a semana, chamada A Luz do Mundo, do Arthur Valadares, tá? Quem quiser também assistir, Arthur Valadares, está lá no YouTube essa palestra com o título A Luz do Mundo. Muito interessante também, muito engrandecedora no que diz respeito a conhecimento da maneira de como entender essa forma de ser a luz do mundo através da ótica de Jesus. Então, sem mais, fica aí a nossa abertura. Hoje a gente vai ter uma noite muito festiva, né, com o nosso amigo Rafael Galdino, vai engrandecer o nosso pensamento. Vamos estar aqui agora, esquecer tudo aquilo que nos arrasta lá para fora e nos dedicarmos à palestra de hoje, que já é o primeiro tratamento. Em seguida tem um passe. Vamos elevar o nosso pensamento dizendo assim: Deus nosso Pai, Jesus nosso amado irmão, nós te agradecemos por este dia, agradecemos por estarmos tendo a oportunidade de estudar, trabalhar em prol do bem. Ampare e proteja, mestre, todos aqueles que ainda não conseguiram chegar à nossa palestra, aos desencarnados que estão aqui presentes, e ao nosso companheiro, que junto com sua família vem nos brindar com suas palavras. Que nós possamos estarmos presentes com a atenção voltada para que tudo possa ocorrer da melhor forma possível e tudo aquilo que a gente necessita possa vir em nosso auxílio. Sem mais, muito obrigado, que assim seja. Temos alguém aqui nos visitando pela primeira vez? Não, né? Então, não se faz necessário os lembretes. A gente passa a palavra para o nosso amigo Rafael Galdino, que fará uso da palavra na noite de hoje.
Boa noite, meus irmãos. Muito bom estar de volta à nossa querida casa. Muita alegria que a gente retorna. O assunto de hoje foi nos apresentado a proposta de falarmos um tema que a gente, quando organiza os estudos, a gente chama de tema extra. É um tema que a gente tem uma temática mais aberta, não fechada, as temáticas evangélicas, doutrinárias ou até mesmo bíblicas. E a gente, dentro dessa temática mais aberta, que envolve os nossos valores, as nossas necessidades sociais, psicológicas, emocionais, que a gente já está acostumado, né? São os temas extras que o nosso amigo Maurício faz, e por vez ou outra, nós temos essas temáticas. E a proposta de hoje, como todos já devem deduzir, apesar de estarmos hoje no nosso último encontro, no ano de 2023, aqui sobre o teto do Grêmio, nas nossas reuniões públicas, a temática de hoje está ligado com esse momento em que a gente vai passar nesse próximo fim de semana, né? Que é essa mudança do nosso calendário, que tem todo um simbolismo, tem todo um contexto. E na noite de hoje a gente pensa em conversar um pouco sobre a abrangência dessa ideia. Beleza? Então, de início, convido todos a ouvirem essa narrativa. O doutor da lei estava ferrenho em sua caçada aos cristãos. Há muito, os judeus sofriam com a ação de diversos povos que os queriam subjugar, mas por serem o povo escolhido, eram firmes em seu propósito e se mantiveram fiéis a Deus. Mas esse ataque interno, um próprio judeu tentando destruir a nossa tradição, era a maior das traições. Quem era esse tal de Jesus? Um judeu de nascença, mas que queria perverter a moral da tradição judaica, da tradição das leis de Moisés, com essas novas ideias revolucionárias. O doutor da lei não iria permitir que tal ideia afrontasse a tradição. Contudo, o doutor da lei estava profundamente perturbado com os últimos acontecimentos. De certo, o demônio era mais traiçoeiro que esperava. Sua investida contra notável cristão da Casa do Caminho não havia terminado da forma que esperava. Sua noiva, tão amada, havia reconhecido naquele criminoso o seu irmão há muito sumido. E nos estertores da morte, o perseguido pelo doutor da lei ficou feliz por sua irmã tê-lo escolhido como noivo, pois via em seu algoz valor notável e que seria rico trabalhador do cristianismo quando fosse tocado pelo Cristo. Sua ira contra os cristãos havia se ampliado, havia perdido a noiva. Tudo estava se arruinando, mas a sua próxima missão era contra significativo cristão em cidade próxima. Acompanhado por 2 guardas, seguia pela estrada. Estava absorto em seus pensamentos, seguindo célere à frente, quando imensa luz que ofuscou o sol com tamanha intensidade apareceu diante dele. O doutor da lei foi jogado ao chão. Estava perplexo e confuso, pois havia altissonante a voz que promanava daquela luz falar com ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Daquele instante em diante, Saulo foi outro homem. Seguia a profecia do seu antigo perseguido, que lhe condecorava como notável quando fosse tocado pelo Cristo. E de fato se tornou notável. Foram 30 anos servindo ao judaísmo com ferrenha capacidade e dedicação absoluta. Agora, o novo cristão recomeçava uma nova vida. O que pensar da história de Paulo do então Saulo, que se tornou tão famosamente conhecido por nós como Paulo? O que pensar dele? Para nós, quando recebemos uma temática como é a proposta, que é o recomeçar,
fica-nos sempre a difícil tarefa de fugirmos das ações subjetivas. De eu chegar aqui e falar para vocês o meu pensamento sobre aquilo. Porque estamos numa casa espírita e, de certo, a nossa conversa tem que ser sobre o espiritismo. E pensando na proposta da noite de hoje, pensei qual não seria a melhor oportunidade de falar sobre recomeço quando não falar sobre a história de Paulo, que surgiu com a morte de Saulo. Essa morte é figurativa para quem conhece a história de Paulo de Tarso, anteriormente chamado Saulo, e assumiu uma nova identidade de Paulo quando se converteu ao cristianismo. Por isso a gente diz que Saulo morreu quando Paulo nasceu ao se encontrar com Jesus. Mas para isso a gente precisa conversar um pouco sobre a ideia do recomeçar. Isso precisa estar bem claro na nossa ideia. Primeiro, que a ideia de recomeçar, uma palavra recomeçar, como diversas outras no nosso dicionário, possui uma amplitude muito grande de significados. Mas a que a gente vai se deter na noite de hoje é essa aqui, ó. Começar a ser, produzir-se novamente. Ali tem um conjunto de ideias muito importantes que a gente precisa se assenhorar para a gente entender a conversa de hoje. Começar a ser. A ideia de recomeçar está ligado de eu tornar a ter um começo. Então eu vou começar novamente. Se eu vou começar, eu estou criando algo novo, eu estou tornando algo novo. Então eu vou passar a ser algo que eu estou me propondo. E isso está ligado à ideia do produzir-se novamente. A gente precisa entender que ali está falando produzir-se novamente. O recomeçar está ligado à ideia de que eu vou me construir novamente. Então esse início que a gente está falando aqui não é o tradicional começo que a gente começa do zero, que a gente não tem experiência. O recomeçar, ele necessariamente traz uma bagagem. Eu vou começar novamente. Isso precisa estar bem claro para que as nossas ideias possam crescer juntos na noite de hoje. E pensando nessa ideia de recomeço, qual não pensar melhor do que a proposta na nossa existência? Quando a gente lê lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 166, Kardec pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Ora, os Espíritos falam, sofrendo a prova de uma nova existência. Então, toda vez que a gente reencarna, a gente está recomeçando. E a pergunta que fica, recomeçando o quê? O que a gente está recomeçando? Uma nova vida. Uma nova vida. Qual é o sentido da vida para a gente? Para nós espíritas, como que a gente entende o sentido da vida? O objetivo de estarmos encarnados é nossa evolução, o nosso progresso moral, as nossas conquistas espirituais. E a gente pode até ampliar mais um pouco, quando Kardec pergunta o objetivo da encarnação, ou seja, do ato de tomar um corpo de carne e viver as experiências. Ele fala que, na verdade, além do evoluir, existe mais uma outra, que às vezes fica lá no cantinho, a gente não percebe. Ele fala que o objetivo da encarnação são dois: progredir moralmente e tomar a nossa parte na obra da criação. Então, nesse processo, quando nós reencarnamos, nós estamos recomeçando. Então, a gente precisa entender que aqui, agora, a gente já recomeçou uma nova experiência para a gente. E como a gente falou, a gente não está começando, a gente está recomeçando. Ou seja, a gente já viveu inúmeras experiências no pretérito, já tivemos várias reencarnações e aqui estamos experienciando a atual. E essa atual, ela é carregada de inúmeras experiências. A gente já nasceu, a gente já foi criado pelos nossos pais, já fomos adolescentes, já fomos adultos, tomamos decisões, muitas ruins, outras boas, que fizeram com que a gente culminasse na noite de hoje. Então, quando a gente pensa a ideia do recomeçar, a gente precisa entender que a proposta da vida é transformação. É a gente buscar se assenhorar daquilo que nós realmente somos e darmos um upgrade, darmos um valor melhor àquilo. Por quê? Se a gente pegar a história de Paulo e trazer para esse contexto, a gente acha que a gente está um pouco desvalorizado, porque Paulo sabia quem ele foi e quem ele queria ser, ele estava dentro de uma existência. Mas como compreender isso, como a gente está inserido dentro de uma existência e a gente não tem memórias claras de quem já fomos, quais erros eu já cometi, o que eu fiz de crime, o que eu fiz de boas ações que eu posso valorizar.
Ora, a gente não tem uma memória imaginária, ou seja, de imagens, de retrato, de experiência, mas a gente carrega com a gente os nossos valores emocionais, sentimentais, que dão uma amostra do que realmente nós somos. Ora, se eu sou um pouco apegado aos bens materiais, eu preciso ter uma autoavaliação e perceber que o meu recomeçar é para eu depurar esse apego material. Por que o apego material é ruim para a gente quando a gente está encarnado? Porque quando a gente desencarna, a gente não leva a nada. Ah, Rafael, isso eu sei. Saber é fácil. Sentir que é o ousado. Porque quando a gente desencarna, a gente sente a falta daquilo. A gente já sentiu falta de alguma coisa, de algum bem, de alguma necessidade nossa que é sanada? Às vezes é um alimento, às vezes a gente está habituado a comer um tipo de alimentação e por uma falta não tem. É domingo à noite, está tudo fechado, eu tenho que comer outra coisa. A gente fala, poxa, eu gosto tanto de comer um feijão ou comer um arroz do tipo tal. Isso me faz falta. Agora imagine você saber que você não vai encontrar mais aquela experiência, aquelas sensações. Essa é a grande adversidade. Ora, se eu também tenho uma grande dificuldade do egoísmo, eu não consigo dividir as outras coisas com as outras pessoas. Isso vai causar problemas sucessivos na minha vida, porque a vida é estruturada para ser solidária. Quando eu vivo egoisticamente, essa dificuldade, a minha proposta de recomeçar, ela vai se tornando cada vez mais exigente. Então nós vivemos processos contínuos de recomeçar, porque toda a nossa existência é um processo de recomeçar. E a nossa grande dádiva da noite de hoje é pensarmos, qualquer idade que a gente esteja, se a gente pensa que já está caminhando para o final dessa existência, ou que a gente está no começo dela, ou qualquer parte que seja, a nossa grande dádiva é pensar que eu posso finalmente tomar conta da minha vida. Ora, eu posso ter passado 60, 70, 80 anos da minha vida equivocado, mas agora eu me assenhoro da minha capacidade e começo o processo. Mas agora, no final da minha jornada, no meio da minha jornada, quem disse que a jornada acabou? Já tivemos tantas antes que não teremos mais algumas à frente. O contexto está proposto para a gente. Mas vamos avançar na nossa discussão. A gente viu que a reencarnação é uma proposta de recomeço. E durante a nossa existência, nós podemos ter recomeços. Durante a nossa própria existência, a gente pode ter vários recomeços simbólicos. Vide a história de Paulo. Dentro de uma mesma existência, ele fez uma transformação, uma revolução dentro do seu ser que se mudou. E aí a gente fica com uma pergunta, já que a data se aproxima. Dia 1º de janeiro, seria um recomeço? E agora eu preciso que vocês falem. Lúcia que estava com o dedo levantado. Dia 1º de janeiro, seria um recomeço para a gente, todo 1º de janeiro? É ou não é? Pensem. Para mim não é um recomeço. Porém, é uma data, como ela é uma data de muitas vibrações, eu aproveito para pedir aquilo que eu desejo. Eu sei que... Mega Sena? Mega da virada? Já pedi. Para todo mundo, com a mente em Deus, em Jesus, em Jesus. Ah, sim. Desejando o melhor. Então eu entro nessa vibração para pedir também que eu desejo. Beleza, a Lúcia está dizendo que ela, para quem não ouviu, né, que ela aproveita esse momento, ela acha que não é um recomeço, mas que ela aproveita esse momento para vibrar na ideia do recomeço. Quem mais? 1º de janeiro é um recomeço? É um recomeço, é uma época em que a gente promete várias coisas. Eu prometo que vou melhorar na escola, prometo que vou melhorar no centro, vou parar de comer menos. Aí é uma oportunidade de recomeçar, né? A gente consegue encarar isso de frente e põe isso como objetivo, é uma oportunidade de recomeço. A ideia, o Rogério falou da ideia do recomeço, né? É uma oportunidade para a gente. E a gente precisa entender que dia 1º de janeiro, ele é um recomeço astronômico. Astronomicamente, a gente começa a dar mais uma volta em torno do Sol. Então, o nosso calendário, que é solar, é baseado nesse movimento, reinicia, porque a gente começa a fazer mais um movimento em torno do Sol. Dia 1º de janeiro é um recomeço? Depende de cada um de nós. Depende de que recomeço a gente está falando. Qual é a nossa conversa? Será que é o recomeço na atividade escolar? Na atividade escolar é um recomeço.
que a gente encerra um ciclo, a criança e o professor iniciam, não necessariamente o professor repete, mas a criança inicia um outro ciclo, uma nova série. Mas e a gente? Vamos pensar a gente no nosso dia a dia. Será que a gente recomeça? Alguma mudança absurda? Meia-noite a gente sente um tremelicar no corpo e a gente muda assim? Será que uma luz forte aparece diante de nós e fala: Rogério, Rogério, por que não emagreces? Rafael, Rafael, por que não enriqueces? Será que aparece uma voz disso? Será que parece que isso pode ser uma oportunidade para a gente? Pode ser. Mas o que a gente está falando aqui do nosso contexto é um recomeço espiritual. E quando a gente fala de recomeço espiritual, qualquer momento pode ser uma oportunidade de recomeço espiritual. Mas aqui a gente precisa fazer algumas concessões, a gente precisa fazer uma observação. Quando a gente fala de recomeço espiritual, a gente pode lembrar do despertar de Paulo, como foi narrado na história. Paulo, ele teve um encontro com Jesus. Jesus se apresentou para ele. E a gente precisa entender que para Paulo, aquele contexto foi um contexto de crise. Ele se deparou com algo que ele entendia como errado, como criminoso, e que se apresentou para ele com uma nova roupagem. Então, Paulo enfrentou uma grande crise moral naquele momento. Ele enfrentou uma crise absurda. É como se ele olhasse para trás e visse: tudo o que eu fiz até aqui estava errado. Não é qualquer espírito que estava preparado para passar por essa situação. Porque é fácil para a gente, espírita, olhar para uma situação dessa e falar assim: eu não vou passar porque eu tenho conhecimento da verdade espírita. Às vezes, Jesus se encontra com a gente para mostrar que a forma como eu estou entendendo o espiritismo não é a melhor. Às vezes eu estou mais para um espiritismo meio judaico do que propriamente um espiritismo mais cristianizado. Eu estou entendendo a coisa de uma forma equivocada. E aqui a gente faz um parênteses e a gente traz aqui para a gente fazer conversa de casa, vamos fazer reunião de família. Kardec, nas Viagens Espíritas de 1862, ele vai nas suas narrativas dizer que ele viajou por diversas cidades da França, encontrou diferentes grupos espíritas, e nessas suas viagens dos grupos espíritas percebeu que uma coisa era o maior problema de todas as casas espíritas. A maior perseguição que a casa espírita sofria, o maior problema não eram os opositores que estavam do lado de fora do espiritismo, era de dentro de casa. O maior inimigo, Kardec vai falar isso, o maior inimigo do espiritismo é o espírita que está ali dentro do espiritismo e não se transforma com as propostas espíritas. Porque ele acaba se tornando um quebra-mola, um buraco naquela caminhada que dificulta aquele grupo caminhar mais celeremente. Ele não entende, não transforma a mensagem num processo de transformação. Acha que é algo para ser atirado nos outros. E como sua visão é crítica para os outros, ele se torna uma erva daninha. Cria fofoca, desunião, cria desavenças. E a casa espírita acaba se contaminando. Se não tiver espíritas vigilantes, aquele processo na casa espírita acaba desagregando o grupo. E aí você acaba tendo dois grupos rivais dentro da casa espírita. E foi o que ele percebeu. O maior inimigo do espiritismo é o espírita que não se transforma. É o espírita que não absorve o conhecimento espírita para si. Porque o processo é o seguinte, se a gente não ficou claro. Quando eu escuto uma mensagem espírita e eu percebo que aquela mensagem tem alto valor para mim, na minha mente eu tenho que processar que ela precisa ser interiorizada, eu preciso me investir daquela transformação. A mensagem fala que eu devo viver com perspectivas de futuro, de que a vida não termina no túmulo, que eu devo trabalhar na minha existência incessantemente pela minha transformação. Isso cria um despertar em mim. Então eu passo a viver em prol dessa transformação. Eu preciso ficar mais vigilante ao que eu falo, ao que eu ouço, ao que eu penso. E aí eu vou criando uma atmosfera positiva ao meu redor. E aí, naturalmente, o meu trabalho na casa espírita vai se tornando melhor e eu vou me inteirando das atividades. O que muitas das vezes não acontece. Mais natural é ouvirmos uma mensagem e achar que aquela mensagem se aplica a fulano, ciclano e beltrano. Eu preciso levar essa mensagem para dentro de casa, onde na verdade eu preciso levar para dentro do meu coração.
Então, aquela ideia de recomeçar, ela passa muitas das vezes pela crise. Quando Paulo ele se encontra com Jesus, ele está sendo colocado em xeque. E aí ele se depara com aquela situação. E muitos de nós podemos já ter passado por situações que a gente viu assim, nossa, como eu estava errado antes. Olha quanta coisa de errado eu fiz. E às vezes, quando não é um espírito mais resistente, que tem mais uma força moral, entra num processo de depressão. Acha-se incapaz de conseguir se transformar, acha-se incapaz de não conseguir fazer a transformação. E por isso que a gente traz essa mensagem de Emmanuel, que vai falar assim, ó, começar de novo é processo da natureza. Olha o que ele coloca. Começar de novo é processo da natureza. Então ele está falando, é muito natural as coisas se transformarem, reiniciarem, mudarem. É natural. É da essência da criação de Deus as coisas começarem de novo. Desde a semente singela ao gigantesco solar. Ele coloca que tudo. Se da semente ao gigante sol, tudo se transforma, tudo começa de novo, porque o ser humano não poderia ter a oportunidade de começar de novo. E sucessivamente nós começamos de novo. Ele vai mais além, ó. Reinicia a construção de teus ideais em bases mais sólidas. Então ele fala que se a gente percebeu que a gente chegou a um momento de crise, a gente percebeu que até ali a gente estava equivocado, o interessante é a gente perceber o que me manteve naquele caminho, os valores, a minha capacidade, a minha técnica, e mudar os valores em si. Ora, eu fui persistente naqueles ideais. Ora, eu posso ser persistente em novos ideais. Eu preciso trazer a persistência. O que eu preciso mudar é só o ideal. Lembra o que Estevão acabou falando para a irmã dele? Ó, escolheste bem, porque Paulo é dedicado trabalhador. Quando for conhecedor do Cristo, será um alto valor na seara cristã. Nesse diálogo, percebe-se o talento escondido ali, a capacidade de Paulo, o que tinha errado em Paulo, aonde ele depositava os seus valores. E quando ele foi em crise, ele percebeu que ele era só mudar os valores. E Paulo ele é o melhor exemplo de transformação que a gente tem palpável para a gente. Porque Paulo ele não vai se derrocar. A gente até se assusta com a transformação que Paulo vai ter. Porque a transformação de Paulo é motivada por uma essência que a gente vai perceber, que é a busca da verdade. É a busca do que é verdadeiro e do que é bom. Se essa essência permanece em nós, nós conseguimos fazer, salvo as devidas proporções, transformações tais quais a de Paulo. Eu consigo, na minha pequenez, fazer um movimento, porque eu trago minha capacidade de persistência, minha dedicação, minha forma de aprender. E aí eu trago isso para os novos valores, que ele vai falar aqui, ó, construção de teus ideais em bases mais sólidas. Ele destaca para a gente que aqueles valores, a gente olha para trás e a gente percebe, nossa, olha só aqui, eu não percebia isso, agora eu percebo. Quando eu reconstruo o meu ideal ele tem maiores valores. E torna ao calor da experiência, olha ali, ó, ao calor da experiência, lembra que a gente falou que recomeçar não é começar do zero? A gente traz uma bagagem. Qual é a bagagem que a gente já tem? A bagagem da experiência. A gente viu o que a gente pode ter feito. Paulo é um ótimo pregador, é um ótimo orador. O que ele fez? Ele deixou de pregar quando ele assumiu o cristianismo? Não. Ele ganhou mais veemência. Ele percebeu como ele poderia se valorizar. E ele percebeu que ele levando aquilo para aqueles que não conheciam, e ele poderia se apresentar como um exemplo de transformação. Alguém que se ressignificou, a fim de acalentá-los em plenitude de forças novas. E esse ponto de forças novas é fundamental, porque a gente vai perceber que não é só transformar, iniciar uma nova caminhada, é a persistência nessa caminhada. Olha, o Grêmio não tem 62, né? O Grêmio não tem os seus mais de 60 anos, 6 décadas do nada. Houve um comprometimento, uma seriedade, uma persistência. E é o que Kardec vai falar. Essa casa aqui faz um trabalho sério? Olha o que Kardec falou. A seriedade do trabalho está na continuidade que se dá. Todas as ações que eram supérfluas, casas que não tinham um grande objetivo de seriedade, se esvaineceram pelo ar. Por que o Grêmio permanece? Porque as diversas casas espíritas permanecem. Porque o trabalho que está ali é sério, é comprometido, são pessoas que acreditam nisso.
Quando a gente acredita num trabalho de transformação para a gente, quando a gente quer mudar alguma coisa na gente, quando a gente acredita com seriedade naquilo, a gente consegue. Poxa, por que muitas das vezes as pessoas não conseguem manter a dieta, não conseguem manter os exercícios, não conseguem manter? Porque não há seriedade, não há uma penetração. Mas a gente vê as pessoas que não conseguem, porque são maioria, mas existem aquelas que conseguem, que se determinam, que entendem que aquilo é vital. Quer ver? Fala assim, fulaninho, levanta e caminha. Você está um pouco acima do peso, seu colesterol está alto, você precisa cuidar. E olha seu coração, como que está. Caminha. Quando a pessoa tem o primeiro infarto, e o médico fala assim, olha meu filho, se você não caminhar, você vai morrer. Mas aí ele fala assim, mas doutor, eu levanto 5 da manhã para ir trabalhar. Meu filho, se você não caminhar, vai morrer. Ou ele vai chegar 11 horas da noite, vai estar meia-noite caminhando na rua, ele vai levantar 3 da manhã para fazer a caminhada. Por quê? Quando pressionou ele nos valores, naquilo que ele preza, que é a vivência, manter-se encarnado, manter-se vivo, ele leva com seriedade. Então a gente precisa perceber quais são os valores para a gente que são insolúveis, que a gente precisa vincular as transformações a ele. Recomeçar é uma etapa de um processo para a gente despertar. E observando a história de Paulo, a gente percebe que a gente pode dividir em 3 etapas ali. A primeira seria a vivência, ou seja, aquela experiência que a pessoa está. Quando a gente está falando de vivência, pode parecer clichê, mas não é. Por quê? Existem os valores e os ideais, e existe a capacidade, a técnica que a gente desenvolve. Imagine um orador muito famoso. Vamos pensar aqui, vamos pegar um Haroldo Dutra, que é mais da atualidade. Imagine que Haroldo Dutra deixa de ser espírita. Ele encontra com um Jesus que fala para ele ser de outra denominação religiosa. Toda aquela técnica, aquela capacidade que ele tem, aquela oratória, ele vai deixar de fazer quando ele for para a nova religião? Ele vai usar aqueles talentos com os novos conteúdos, e a gente precisa entender isso. Por mais que a gente esteja equivocado, naquela experiência a gente aprende algumas habilidades, algumas técnicas, algumas experiências, que são métodos que a gente utiliza para aplicar um conhecimento espírita. Às vezes eu aprendi uma verdade que não era verdade, que na obra era um equívoco, mas eu me dediquei tanto àquilo, eu me empenhei tanto naquela verdade, que eu persistia de tamanha força, e quando eu descobri uma nova verdade, aquele meu empenho ele não vai morrer, continua existindo. O que muda é a ideia. Então essa vivência aqui, que é o caminho que a gente se assenhora, ela é vital para a gente, porque são as experiências que a gente vive. Todos aqui que já têm um bom tempo de casa espírita, ou que já passaram pelo ES, já ouviram falar que o nosso planeta não foi construído do zero. Uma galera, um conjunto, um grupo de espíritos, que já tinha uma certa experiência sobre o modo de viver em sociedade, veio para cá num duplo processo. Desenvolveu o seu lado moral e a sua capacidade técnica ajudar no desenvolvimento da sociedade, que são os famosos exilados de capela. E vale um parênteses aqui, eles eram exilados de capela, mas eles já haviam sido exilados de um outro planeta, num outro contexto. Numa outra oportunidade a gente até conversa com vocês. Então era uma galera renitente, mas tinha valores, tinha capacidade, tinha técnica, tinha inteligência, e isso é importante, porque faz parte do nosso crescimento espiritual. Jesus não tinha uma manifestação intensa de inteligência, de capacidade, de sobriedade, porque nós não podemos ter. E é isso que fica ligado nessa ideia da vivência. Por quê? Essa vivência, quando ela tem um equívoco, a gente é levado a situações de crise. E percebam, a crise não é justamente quando a gente toma um grande baque. Deus é tão amoroso no seu trabalho, que Deus propõe que a gente tenha doses homeopáticas de despertar. Porque Paulo ele foi enfrentado uma crise abrupta quando encontrou com Jesus. Mas ele já vinha de uma crise nos encontros que ele tinha ido na casa do caminho, quando Estevão dialogava com ele e deixava ele sem resposta, mesmo ele sendo um doutor da lei. Quando ele passou pela crise da noiva, que descobriu no perseguido dele um irmão, e aí ele foi abalado nas suas emoções. Então houve um conjunto de transformações, houve um conjunto de experiências, de propostas, que foram fazendo com que ele despertasse, e ele não despertou. A crise abrupta
do encontro, do choque de verdade, foi justamente aquele momento do encontro com Jesus. E a pergunta, quando a gente ouve falar disso, é sempre: nossa, e a gente? Será que eu preciso passar por uma crise abrupta dessa na minha existência? Ou será que eu já não passei? Porque o contexto do nosso recomeçar, ele está ligado àquilo que está na minha experiência. Como que eu vou descobrir qual é o meu recomeçar? Tem uma técnica que eu aprendi, que é infalível, que eu sempre multiplico. É aquilo que mais repete na nossa vida. Se eu tenho problema com o vizinho, se eu tenho problema no trabalho, se eu tenho problema dentro da família, se eu tenho problema na casa espírita, se eu tenho problema no jogo de futebol, se eu acabo tendo sempre problema e as pessoas falam de um mesmo contexto, eu preciso estar ligado que aquilo é um erro meu, um equívoco, que eu preciso trabalhar em mim. Fulano, você é muito grosseiro. Fulano, você é grosseiro. Fulano, você é grosseiro. Fulano, você é grosseiro. Eu falo assim, gente, como é que pode? Aí você raciocina, será que está todo mundo errado naquela experiência? A pessoa, como vive comigo, fala que eu sou grosseiro. Aí fui para um lugar que ninguém se conhece, não é um complô. É na família, aí eu vou para o trabalho, onde ninguém conhece a minha família. Aí eu chego lá, a pessoa fala que eu sou grosseiro. Aí eu vou na vizinhança, a vizinhança fala que eu sou grosseiro. Aí eu vou para o centro espírita, falam que eu sou grosseiro. Será que é um complô de Deus para dizer que eu sou grosseiro? É um sinal, demonstrando para a gente que a gente está passando por isso. E se a gente não despertar, não tiver o tato de observar esses detalhes na nossa vida que ficam se repetindo, a gente acaba tendo que passar por experiências mais dolorosas, mais penosas, onde a gente vai se sentir combalido. E muitas das vezes pode gerar uma crise de fé. Uma crise de fé não de abandonar a crença, mas de pensar que será que essa crença tem grande validade para mim? A crença, ela tem validade. O problema é a gente não perceber. A crença é a gente não perceber, é a gente não conseguir perceber o valor que a gente precisa ser modificado para a gente. Então a gente pode ter a opção de passar por contestações mais severas ou mais brandas. Depende de cada um de nós. E ó, diga-se de passagem, esse contexto de crise aqui, ele é uma provocação. E a gente precisa entender que não é maldade de Deus. Façamos as devidas colocações. Porque Deus não é mau, Deus está querendo o nosso melhor. Quem está sendo teimoso é a gente, não é? Pense no quem teve filho, quem já tem filho um pouco mais crescido, pense. Quando o filho não fica repetindo no erro, você não vai apertando o castigo? Ó, hoje você não vai sair. Ó, hoje você vai ficar hoje e amanhã sem sair. Você vai tirando do seu filho aquilo para fazer o quê? Para que ele desperte. Deus faz a mesma coisa com a gente. Ele vai apertando, vai tirando cada vez mais o que a gente quer, para que a gente possa se atentar para aquilo que a gente tem de equivocado. E o recomeçar é o novo caminho. Mais do que aquela experiência ali da crise, é o recomeçar, porque a crise pode existir, eu posso ficar estacionado na crise. Eu posso ter a proposta da mudança e não mudar, porque eu preciso de um caminho novo. É o encontro que eu vou ter nessa proposta de transformação. Que caminho novo é esse que eu vou seguir? Que proposta é essa que eu preciso modificar? Esse recomeçar a gente pode dividir em algumas partes, se a gente sempre se espelhando na história de Paulo. Aceitar que precisa de um caminho novo. Eu entrei numa crise e eu preciso entender, ó, essa crise está me chamando a atenção porque o que eu fiz até agora, não posso manter mais isso, eu preciso de algo novo. Gente, isso não é fácil. Porque o ser humano tende a se buscar estabilidade, buscar aquilo que... A pessoa hoje tem um linguajar chamado zona de conforto, né? Exportar a psicologia, acho que a psicologia nem usa mais de tão falado o que é. Mas a gente tenta buscar segurança, estabilidade, aquilo que me dá mais solidez, dá mais consolidação para a minha caminhada. Mas o encontro, a crise, é o momento que vai te tirar daquilo, porque muitas das vezes essa estabilidade não está me levando à perfeição. O preparo para o novo caminho, quem conhece um pouco mais, apesar da narrativa não mencionar isso, Paulo, depois que ele encontra com Jesus, ele vai passar por vários processos, e um desses é que ele vai ficar 3 anos no deserto. A gente não vai sair daqui e vai morar lá no interior, no meio do mato, não é isso. Esse deserto é o processo de pausa para você reconstruir esse novo caminho. O que eu preciso aprender? Eu preciso interiorizar, eu preciso que a mensagem do Cristo chegue ao meu coração. Que deserto é esse? Que isolamento é esse que eu preciso fazer para que eu possa fazer esse novo ser, um homem novo, surgir para mim?
E esse preparo para o novo aqui, gente, está ligado à busca da verdade. Eu preciso encontrar, se até aqui eu cheguei e eu percebi que eu estou equivocado e a crise está me mostrando algo novo, o que é esse novo para mim? E a verdade é um pouco complicado nos tempos de hoje. Porque quando a gente fala de verdade, a gente está falando de contextos, mas a gente vive tempos em que a verdade ela é construída por inúmeras vertentes e acaba tomando roupagens diferentes. Um dos recursos mais atuais que a gente tem é rede social, né? A gente vê as pessoas comentando, porque a gente pode usar uma técnica muito clara de Kardec. Vocês lembram como Kardec construiu o Livro dos Espíritos? Como Kardec construiu o Livro dos Espíritos? Kardec, ele ia lá numa reunião mediúnica, o que o Espírito falava, ele anotava no Livro dos Espíritos e mandava? Não. Ele chegava aqui no Grêmio, tinha uma reunião mediúnica, ele perguntava, o que é Deus? O Espírito respondia, Deus é isso, isso, isso. Beleza. Aí ele saía daqui, ia lá em São João de Meriti, uma outra reunião mediúnica, perguntava, o que é Deus? Um grupo que não se conhecia, e o Espírito dava a resposta. Aí ele saía daqui e ia para Itaguaí. Ele perguntava, o que é Deus? E ele respondia. E aí ele olhava que aquelas respostas, elas tinham uma característica muito incomum. Ele percebia aquele contexto de resposta. Então ele olhava diferentes espíritos em diferentes localidades, manifestando uma resposta similar. Essa técnica ela é maravilhosa. Eu posso observar diferentes pessoas falando sobre um conhecimento e perceber aquilo que é incomum naquele conhecimento, eu vou tomar como uma verdade. Só que a gente tem um grau complicador. Kardec não perguntava para qualquer espírito. O grupo que Kardec ia era um grupo de trabalhos sérios. Então, os espíritos que Kardec perguntava eram os espíritos sérios. Então, a qualidade da minha resposta tem que estar ligada em uma multiplicidade de espíritos, de pessoas falando e pessoas sérias. Se eu percebo que é uma pessoa que vive falando coisas que não tem contexto legal, fora das ideias consolidadas como verdade, fala de coisas, a opinião daquela pessoa ela vai ter um menor valor. Eu preciso buscar pessoas sérias, pessoas que têm trabalhos sérios, que têm renomados trabalhos, que já foi comprovado, verdades estabelecidas, e a gente perceber a partir daquilo dali um contexto informativo saudável para a gente. Porque muitas das vezes a gente se baseia nos tempos de hoje, eu vou falar uma verdade, em função de verdades através das redes sociais. E aqui a gente precisa criar um detalhe muito grande. Rede social é um objeto de comércio. Quem criou a rede social, criou para que a gente ficasse na rede social. Vou fazer uma pergunta séria para vocês. Quando vocês estão no meio de um grupo, está tendo conversa que você não gosta, você permanece ali? Você sai, não é? Não é isso? Todo mundo em sã consciência faz isso. A rede social entende isso. Então, ela coloca aquilo para mim que está ligado às minhas ideias, aos meus caprichos, às minhas vontades. Então, na minha rede social só gravita aquilo que é do máximo próximo da minha ideia. Então, eu nunca vou ter uma proximidade da verdade se dentro daquilo dali está próximo àquilo que está me fazendo prazer. Então, a rede social ela não é um dos melhores caminhos para encontrar a verdade. Posso utilizá-la? Posso, plenamente. Mas não é um caminho pleno que eu vou encontrar verdades, porque a rede social ela é construída para isso. Já ouviram falar no famoso algoritmo? É um programa que vai fazer com que esteja aparecendo nas suas timelines ou as mensagens aquilo que você curtiu, que você compartilhou, que você gosta de estar vendo. Então faz com que apareçam verdades convenientes para mim. Se eu escrevo lá, eu adoro tal espectro político, vai aparecer para mim só aquele espectro político. Eu adoro tal time de futebol, vai aparecer para mim só aquilo fornecendo ao meu time de futebol. Então, a rede social, a gente precisa ficar atento nessa nossa busca pela verdade, nessa nova descobrimento diante da crise. E o ponto fundamental é a firmeza no nosso viver. A gente precisa manter o que Paulo manteve nos seus 30 anos seguintes. Emmanuel, quando chega lá no final de Paulo e Estevão, um livro que conta a história de Paulo de Tarso, que eu deixo como recomendação para todos, quem não leu ainda,
Lá ele fala, viveu 30 anos para o judaísmo e viveu 30 anos para o cristianismo. Ele vive em torno de 60, 61, 62 anos, Paulo. E ele vive esses 30 anos de ressignificação, de um novo recomeço para ele. Mas a gente precisa ficar atento aos sinais. Atentos aos sinais. Os tempos estão provocando na gente sucessivas crises. E as mesmas redes sociais que a gente fala, elas são motivadoras muitas das vezes dessa contestação. Porque a gente vive dentro de uma bolha de ideias. E quando aparece alguém fora dessa bolha e contesta a nossa ideia, a gente fica enciumado, a gente fica nervoso e a gente fica naquele furor de tentar descobrir, defender os nossos princípios. Mas o nosso princípio fundamental é buscar a verdade. E como que a gente busca a verdade? Usando o método de Kardec. Buscando diferentes informações em diferentes lugares sérios, para ver se aquela minha posição é a melhor. Se é a melhor, continuo. Se não é melhor, inicio o processo. Precisamos estar atentos aos sinais. Como a gente viu, Paulo não foi experienciado pela primeira vez no encontro com Cristo. Ele foi experienciado em diversas oportunidades. Foi na casa do caminho, foi na reação da noiva e, por fim, mantendo a renitência no caminho equivocado, ele se deflagra com aquela situação na estrada de Damasco. Então precisamos ficar atentos aos sinais, porque estamos em tempos de recomeçar. Por que estamos em tempos de recomeçar, gente? Os Espíritos já foram categóricos em falar para a gente. A Terra está passando por um contexto de transformação. A gente está entrando numa nova fase de regeneração. E nós somos os trabalhadores da última hora. Nós somos uma galera que está ali no final da fila. Quem já evoluiu, já está num outro perfil de trabalho. A gente é a galera que está ali, nas últimas. O que vai acontecer com a gente? E aí eu vou contar uma pequena historinha breve para vocês. Existia um planeta na constelação de Sírius, que daqui da Terra nós chamamos de Sírius, em que chegou no seu estágio de regeneração. E lá, um grupo de espíritos que se mantiveram renitentes no equívoco, foram convidados a orbitar um outro planeta numa outra constelação, que daqui da Terra nós chamamos de constelação de Capela. E lá foram esses espíritos para desenvolver e progredir o planeta na constelação de Capela. Desenvolveram, progrediram, mas esse planeta, por sua vez, também chegou no seu processo de iniciar a regeneração. E os mesmos espíritos que ainda se mantiveram no equívoco foram novamente convidados a ir para um outro planeta que se iniciava no seu processo, que ficava na constelação do Sistema Solar. E lá, habitando a Terra, eles estão se aproximando de novo processo de regeneração. O que acontecerá com esses espíritos? Serão degradados para um novo planeta, num novo sistema. Porque a vida é permanente, processo de recriação. Agora a gente só precisa saber em que contexto a gente vai estar. Será que a gente está se elevando ainda por esses exilados de Capela renitentes? Porque essa galera, esses exilados de Capela, que são espíritos altamente intelectuais e trevosos, eles já não reencarnam mais na Terra. Eles já estão esperando o trem chegar, já estão ali na estação. Mas existe uma galera que se compraz ainda com esses ideais desses espíritos trevosos, que vai de encontro às ideias de Jesus. E se a gente entende que permanecer na Terra é o melhor, entrar num processo de regeneração, vamos entender o que é a regeneração, quais são os melhores valores para a gente. Para isso, a gente só pode confiar em Jesus. Porque se a gente acredita que ele é o governador espiritual do nosso planeta, a nossa experiência vai estar cada vez mais salva. Nesse contexto, a gente vai permanecer num processo de construção contínua. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. A gente já tem que agradecer ao nosso amigo Rafael. Ele já deixou a receita para o ano que vem, para o nosso recomeço. Só basta a gente pôr em prática. Sem mais, a gente agradece a todos a presença durante o ano, esses dias de tratamento. Agora a gente passa para a prece final e o passe. Pede que fiquemos em silêncio para que o passe possa transcorrer da melhor forma possível lá dentro. A gente sabe que Deus sabe de tudo que a gente precisa, mas se a gente puder ajudar, melhora muito na hora de ficarmos em sintonia. Elevemos o nosso pensamento. Senhor Jesus, Deus nosso Pai,
amigos espirituais que nos acompanham, nós te agradecemos por esse ano, por tudo que passamos. Sabemos que nada é por acaso, mas estamos no caminho certo. Procuramos ajuda e estamos fazendo por onde melhorarmos. Que no ano que se inicia também possamos manter todo esse empenho em melhorar a cada dia. Muito obrigado por estarmos aqui. Ampare e proteja aqueles que não puderam estar, aquelas pessoas que se encontram nos hospitais, nos manicômios, que não têm essa mesma oportunidade de aprendizado e acolhimento que nós temos. Muito obrigado, que possamos retornar aos nossos lares na sua doce e consoladora paz. Que assim seja.